Olá, boa noite. Que o Mestre Jesus possa estar presente no seu coração, no seu lar, junto das pessoas com as quais você convive. Hoje nós estamos aqui para fazermos mais um estudo da obra Espírito e Vida, uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje a gente termina os nossos estudos aí nesse período de 2021. O próximo estudo nosso já conta datado aí de 2022. Para nós fica sempre a oportunidade de retomar os estudos, de estarmos mesmo nesse período que as pessoas, a maioria das pessoas estão de férias e acabam viajando, mudando um pouco a rotina, mas nós estaremos aqui com as gravações, fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões. Então, onde você estiver, pode acessar para você assistir, acompanhar conosco, buscar sempre essa proximidade com o Pai Celestial na mensagem que vem dele. É importante para nós. Nós necessitamos disso para o refazimento das nossas forças, das nossas energias emocionais, psíquicas. A gente não deve se distanciar muito dos ensinamentos de Jesus. A gente às vezes fica na correria do dia a dia, se perde às vezes nos compromissos do cotidiano. A gente já refletiu muito sobre isso aqui. A necessidade que nós temos de trazer até o nosso coração os ensinamentos do Mestre Jesus, porque a gente tem uma tendência a se distanciar, se afastar, movido aí por nossas imperfeições morais, por essa dificuldade nossa de conexão com as coisas de Deus. Então a gente acaba por se distanciar, mas isso não é bom para nós. Nós precisamos disso. E essa paradinha que a gente dá toda semana para estudar os ensinamentos de Jesus nos refaz o ânimo, nos aprimora o conhecimento, nos ajuda a perceber certas coisas da vida, conforta o nosso coração, nos enche de esperança, porque essa é a mensagem do Cristo, é a palavra de Jesus. E Joana de Ângeles vem aqui nos dizer dessa palavra de Jesus, do que o Mestre Jesus reserva para nós, do que ele espera de nós e do que a gente pode fazer. Em momento algum é desconsiderada a nossa dor, as nossas dificuldades, em momento algum é desconsiderada as nossas limitações, mas ao mesmo tempo que a mensagem é consoladora, ela é motivadora para a gente continuar, porque somente pela prática do bem a gente vai diminuir essas intercorrências morais que ainda nos acometem o ser e nos fazem sofrer como sofremos em função das nossas imperfeições. É preciso pensar sobre isso, é preciso modificar comportamento, é preciso modificar a forma de ver, de enxergar as coisas, mudar essa lente com a qual a gente enxerga a vida, tentar ser um elo de apaziguamento, de alegria, aonde quer que a gente esteja. A mensagem consoladora, ela precisa chegar a todos os corações e às vezes Jesus conta conosco para que sejamos esse elo de transmissão ao mesmo tempo que nos consola a todo instante. A mensagem de hoje é belíssima, é a lição de número 25, intitulada Espiritismo no Lar. Joana de Ângeles vem nessa lição de hoje falar para a gente dos benefícios do estudo do Espiritismo dentro do lar, da prática da lei de amor, de caridade, primeiramente com os nossos. Ela vem de modo muito afetuoso nos dizer dos nossos compromissos com a nossa família, com o nosso grupo escolhido,
pensado para que a gente pudesse trilhar essa existência com mais assertividade, não é? Ela inicia essa lição trazendo em pauta o capítulo 4 do Evangelho, item 19, que diz assim: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Olha que nessa citação que ela traz do Evangelho, Joana está colocando para a gente ali de uma cumplicidade que existe entre a nossa vida e a vida dos que fazem parte do nosso grupo familiar. Que essa constituição familiar foi pensada, foi trabalhada, foi organizada, para que a gente pudesse reencarnar próximo dessas pessoas e fazer o que nos compete, tendo em muitos deles o nosso sustento e sendo às vezes nós o sustento deles. Que as provas vividas, ou seja, a dor no grupo familiar é dor compartilhada. Ninguém vai estar dentro do próprio lar feliz quando vê um seu sofrer, mesmo que seja um espírito ali antipático, né, a nós, um adversário do passado, alguma coisa assim, cuja relação esteja conflitante, difícil, mesmo assim, o elo da formação familiar ele é muito grande e é para que seja assim, para que nós nos sintamos motivados a estar junto desses, do jeito que é, com tudo que tem. Então é um exercício de amor ao próximo e de auto-amor, porque a gente nesse conceito de vida familiar, no resgate das experiências do passado, na promoção moral nossa, dos nossos sentimentos, das nossas vitórias espirituais sobre nós próprios, esse entendimento faz a gente perceber essas relações de uma outra maneira e, de certo modo, nos conduz a uma atitude diferenciada. Por isso a importância de tais conhecimentos na constituição de um grupo familiar. O Espiritismo, como base da convivência no lar, propicia o crescimento moral e espiritual do grupo. É importante isso. É importante a gente entender, porque são muitas as arestas a serem corrigidas e são muitas as vertentes que se conjugam na constituição do grupo familiar ao mesmo tempo, exigindo da gente sabedoria, discernimento, ponderabilidade, para que a gente possa caminhar, fazendo com que seja lá a situação que for, a dificuldade que for, a gente possa fazer as melhores escolhas, a gente possa ter as melhores atitudes, né? Então é interessante pensar nisso. Olha que lindo que ela vem dizendo aqui, olha. Ela diz assim, todos nós sabemos valorizar o benefício de um copo d'água, de uma ampola injetável, tranquilizante, no momento de grande aflição. Reconhecemos a bênção do alfabeto que descortina o conhecimento. Olha as analogias que ela está fazendo, ela está colocando isso muito próximo de nós. E quando ela fala do copo d'água, quando ela fala do medicamento que acalma, quando ela fala da letra que instrui, ela está falando da minha vida, da sua vida, da vida de todos nós. Porque em algum momento da nossa vida nós tivemos contato com isso aqui. Então,
Não fica distante a analogia, a comparação que ela quer fazer para nós. Ela continua assim, mantemos no carinho do Espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos o amparo e a amamentação. Ela está falando aqui dessa recepção, desse retorno, porque o nosso corpo, ele é gerado dentro de um ventre feminino. Uma mulher nos carregou. Seja ela nossa conhecida, quando eu digo assim, porque muitos não conhecem sua mãe biológica. Muitos não têm contato com elas. Muitos não sabem nem quem são. Mas todos nós tivemos essa recepção de um ventre materno, num trabalho de extremo amor de Deus para com a humanidade, que nos permite o retorno, que nos permite o reencontro, que nos permite o sopro da vida. Então Joana está colocando isso para nós aqui, que nós, encarnados na Terra, o nosso primeiro sentimento é nos entender que somos devedores para com essa organização. E não é um devedor que tem dívida em si, é no sentido de que se a vida nos agraciou com tantas coisas, e olha que a gente nem está indo muito adiante, a gente está falando aqui da vinda, do nascimento, do retorno. O nosso sentimento deveria ser de gratidão, externada na prática do bem e do amor ao próximo. Não é? Então é essa dívida de amor que a gente tem para com as pessoas. Não é? Olha que lindo isso, ó. Vocês estão vendo que lição. A gente está aqui no terceiro parágrafo dela, é belíssima essa lição. Ela continua assim, ó. Somos reconhecidos àqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminhar renovador. Quantos não vivem as suas noites frias de escuridão, onde os sentimentos estão conturbados, onde o choro é incontido, onde as incertezas, o medo, a tristeza toma conta de nós. Então a vida, ela nos coloca diante desses quadros e a espiritualidade maior nos oportuniza o contato com outros que venham a ser o nosso conselheiro. E dessas pessoas a gente não esquece. Da palavra amiga, naquele momento, da pessoa que nos ouviu, do aconchego afetuoso, fraterno, de irmão para irmão. Não é? São pessoas que marcam a nossa vida. Ela diz assim, ó, muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que receberam durante toda a vida. Há também os indiferentes, né? Ela está colocando aqui, se a gente nasce e o que deveria despontar dentro de nós é um sentimento de gratidão, ao mesmo tempo a gente sabe que tem pessoas, espíritos ainda encarnados que tramitam em total indiferença a isso, achando que a vida é que tem uma dívida com eles. E que tudo que eles querem tem que ser atendido, né? Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra. O conhecimento espírita. E ela é clara quando ela fala que o conhecimento da doutrina espírita descortina pra gente um novo pensar sobre a vida, meus irmãos, descortina mesmo. Conhecer a doutrina espírita é libertador, é curativo, é manancial de esperança, de luz, de entendimento, de devoção. Olha como que a vida da gente se desenha de uma outra forma, num outro patamar. Quantas pessoas ao longo da minha vida já chegaram para mim e falaram, nossa, Kátia, se eu
soubesse naquele momento da minha vida, um momento crucial da minha vida, ou se eu soubesse há anos atrás o que eu sei hoje de espiritismo, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria feito o que fiz, eu não teria falado o que falei, eu não teria tomado as ações que tomei, olha, ou pensado o que pensei, olha como que a doutrina espírita, ela marca mesmo uma energia de mudança, de consolação. Abrir mão de um tesouro desse, gente, é agir contra nós próprios. Existe um projeto que a gente faz para o ano que inicia, a gente sempre faz muitos, né? Um deles deveria ser estudar a doutrina espírita com coragem, com vontade, com disciplina, para entender, né? Ela continua: esse é guia dos teus passos, luz nas tuas sombras e pão na mesa das tuas necessidades. É alimento. Olha o que ela fala aqui para nós. A doutrina espírita é alimento para a alma. E ela continua: entretanto, poucas vezes pensaste nisso. Recebeste com o espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregavas a noite nos painéis mentais, e segues confiante de passo firme com ele, a conduzir-te qual mãe desvelada e fiel. Se o amas, não detenhas apenas em ti. Olha o convite que ela está fazendo. Se já descobrimos o espiritismo, se ele representa a luz das nossas vidas, alimento para nossa alma, esperança para os nossos dias, se a gente já sabe disso, é preciso não guardá-lo somente conosco. É preciso compartilhar, dividir, externar, dizer, falar, mostrar. Então ela fala: faze mais. Não somente em propaganda por fora, mas principalmente dentro do teu lar. E isso é uma advertência interessante, porque a gente às vezes também já tivemos relatos, né, de pessoas que falaram assim: ai, a gente às vezes se perde achando que ser espírita é ser bonzinho dentro da casa espírita, participar do movimento espírita, né? E sem esquecer que a gente tem que ser bonzinho dentro do lar da gente, a gente tem que fazer dentro do nosso lar o movimento espírita, a gente tem que agir dentro da casa da gente, com as pessoas próximas de nós. Todo o postulado, todas as orientações, todas essas verdades imutáveis que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Ela diz assim: no lar caldeiam-se os espíritos em luta diária nas tarefas do reajustamento e sublimação. Na família, os choques da renovação espiritual criam lampejos, às vezes de ódio, dissensão, que podes converter em clarões convites à paz. Não percas a oportunidade de semear dentro do lar. Apresente a tua fé aos teus familiares, mesmo que eles não a queiram escutar. E olha que quando ela está falando isso, a gente tem que entender que ela não está fazendo aqui um convite para que a gente crie contendas dentro do lar, querendo que as pessoas da nossa família comunguem dos pensamentos espíritas como nós. Porque não é isso. As pessoas são livres para fazer as suas escolhas. Mas é dizer do espiritismo para quem convive conosco, não é nas palavras, é nas nossas atitudes.
é no nosso comportamento, é na nossa fala, é no nosso encaminhamento dentro do lar, na capacidade que a gente tem de tolerar, na capacidade que a gente tem de respeitar o outro, na capacidade que a gente tem de conviver sem incomodar a ninguém, na capacidade que a gente tem de aceitar os outros como os outros são, na capacidade que a gente tem de seguir as regras do lar onde a gente está inserido com respeito, viver em solidariedade, ser colaborador dentro do lar, ser afável, ser gentil, essas coisas, né? Ser a pessoa conselheira na hora que alguém precise conversar, aquele que ora em benefício dos outros. É nessas tarefas que se diz quem se é. Não é o que está lá no Livro dos Espíritos, né? Como se reconhece o espírita? O espírita se reconhece pelo esforço que ele emprega para vencer suas más inclinações. Isso precisa ser valorizado. A gente não tem que ser perfeito, porque nós não somos. Mas a gente precisa buscar fazer o melhor para aqueles que estão junto de nós. E o lar é esse laboratório. Ela continua. Utiliza o tempo, a psicologia da bondade, do otimismo, e esparze as luminescências da palavra espírita no reduto doméstico. Se te recusarem ensejo, apresenta-o agindo. Se te repudiarem, conduze-o desculpando. Se te ferirem, espalha-o amando. Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando e mantendo assim o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente rota de amor e sabedoria em tua casa. O culto do Evangelho no lar, meus irmãos, ele é antídoto contra o mal dentro da nossa casa. A gente precisa fazer o culto do Evangelho no lar. É o tempo da semana reservado para a gente abrir as portas da nossa casa para a entrada dos benfeitores espirituais no socorro imediato às almas ali presentes, encarnadas e desencarnadas. A mensagem evangélica dita de voz alta aos corações, ela é manancial de luz e de paz. Então a gente não pode abrir mão disso. É preciso buscar com coragem a realização do culto. Marca um dia da semana, convida os familiares a participarem, explique o que é. Mas se de tudo ninguém quiser participar contigo, senta sozinho ali fisicamente, porque as companhias espirituais ali vão estar em teu redor, estudando com você, aprendendo com você, e as lições serão compartilhadas no ambiente doméstico. E é nesse estudo, junto, na conversa fraterna, que a gente vai se educando, o outro também vai se educando, e a gente vai tentando viver melhor, aceitando uns aos outros, perdoando, amando, né, com tudo que o outro merece e com tudo que a gente pode dar também, né? Ela continua. Ali, na oportunidade, falando do culto ainda, ouvidos desencarnados se imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão. Olhos atentos verão
pelos olhos da tua família e se nublarão de pranto. Mentes se ligarão às outras mentes e entenderão. Sim, ela reafirma, sim, ouvidos, olhos e mentes dos desencarnados que habitam a tua residência se acercarão da mesa de comunhão com o Senhor, recebendo o pão nutriente para os espíritos perturbados através do combustível espírita, que não é somente manancial para os homens da terra, mas igualmente para os que atravessaram os portais do além-túmulo em doloroso estado de sofrimento e de ignorância. Que Joana, ela, nesse momento que ela fala do culto para nós, meus irmãos, ela está tentando dar um panorama para a gente dessa comunhão entre nós e o mundo espiritual, nesse momento de socorro, que os benfeitores espirituais vêm em nosso encontro a cercar-nos de proteção e da medicação que a gente precisa. Então, os espíritos à volta do nosso lar, eles se aconchegam à mesa onde nós estamos reunidos. E aqueles outros que ficam escondidos nos outros ambientes do quarto, da sala, como crianças rebeldes que a gente chama para fazer o culto do evangelho e não vem, esses eles vão lá socorrer e amparar, cuidar, zelar. Então não tem como a gente não fazer isso, né, meus irmãos? A espiritualidade pede muito pouco de nós para com eles. É muito pouco. A gente tem que fazer isso, né? Ela continua. Agradeça ao Espiritismo a felicidade que possuis, acendendo-o como chama inapagável no teu lar, para clarear os teus familiares por todos os dias. O pão mantém o corpo, o agasalho guarda o corpo, o medicamento recupera o corpo, o dinheiro acompanha o corpo. Seja o espiritismo em ti o corpo do teu espírito, emboçado no teu corpo, a caminhar pelo tempo sem fim para a imortalidade gloriosa. E se desejares felicidades na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Joana está dizendo aqui, meus irmãos, que tem coisas na vida que são necessárias para nós. Na vida física, ela fala do pão que alimenta o corpo, do agasalho para cobrir o corpo, ela fala do dinheiro que a gente se utiliza, do medicamento para cura. E aí ela fala assim, então, e a gente não vive sem essas coisas, né? Sem esses recursos mínimos necessários, como água que nos alimenta, né? Que nos mata a sede. Ela está dizendo assim, faz do espiritismo essa essencialidade para a tua vida espiritual. Ela está fazendo esse convite para nós aqui. Trazer o espiritismo para dentro do nosso coração com toda a força e coragem de quem quer aprender, de quem quer entender. E, meus irmãos, o espiritismo é para nós consolo, porque ele descortina para nós a verdadeira vida. Ele nos colocando ante a imortalidade da alma, reacende nos nossos corações uma mudança de comportamento incomparável. Incomparável. Porque a gente sabe que a vida continua, a morte não nos livra, não nos trará o descanso eterno, não é isso.
A gente vai buscar o aprendizado, porque a vida continua, outras etapas de vida física virão. E a gente precisa estender o nosso amor, a gente precisa amar mais, meus irmãos, perdoar mais, servir mais em nome de Jesus. A gente não vai conseguir fazer isso se a gente não interiorizar esses ensinamentos. E o Espiritismo é luz de entendimento, é clarão, é facho que nos ilumina, que nos traz sabedoria, discernimento, porque ele vem nos dizer de clara forma o que a vida nossa se destina e o nosso papel ante a vida, nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos e nas oportunidades que a gente não pode perder. Que 2022 chegue aí para nós e virá com novas oportunidades de aprendizado, de experiências, que a gente não possa não perder nenhuma delas, gente. Que a gente possa entender a hora que estamos sendo chamados a servir, a hora que devemos nos calar, a hora que devemos sorrir, a hora que nós devemos apaziguar, acalmar o coração, sermos menos consumistas, sermos mais caridosos, buscar na oração a paz que a gente precisa e cuidar da nossa saúde física, porque o corpo é morada nossa de trabalho. Então, cuidar do corpo é cuidar desse presente que Deus nos deu, para que possamos caminhar na terra junto das pessoas. Como hoje a lição falou do Espiritismo e família, que nós possamos pensar em todas as famílias que existem nos seus arranjos mais diversos, que a gente possa pensar nos nossos, naqueles que estão dentro do nosso lar, porque esse nós temos um compromisso imediato, necessário. E é junto deles que a gente está sendo chamado a servir. Que Deus os abençoe, os ilumine, muita paz no coração de todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.